Se você está pensando em trabalhar com a perícia em 2026, eu preciso te contar uma coisa muito importante que ninguém aqui no YouTube está falando. A perícia é sim uma área muito boa e pode ser extremamente lucrativa, mas não para por aí. A perícia pode ser frustrante, demorada e financeiramente instável no começo. E depois de um tempo sem postar nada aqui no canal, eu venho aqui trazer essa bomba para conversar contigo sobre a realidade da perícia. Para quem é novo aqui, o meu nome é Danilo Poleza Kokzik, eu sou perito contador desde 2015 e eu venho aqui no YouTube sempre compartilhar vídeos para falar sobre a minha vida na perícia, sobre a realidade da perícia. Até porque eu acredito que é uma área muito boa para se trabalhar, mas a gente precisa de bons profissionais, pessoas comprometidas para ter sucesso na profissão e para transformar o que é a realidade da perícia no Brasil. E hoje eu quero responder uma pergunta muito importante, que é muito relevante para você que quer começar na perícia. Será que vale a pena entrar na perícia no ano de 2026? E eu não quero esconder nada, eu quero falar a verdade, tanto os pontos positivos da perícia, como também os pontos negativos. E no final do vídeo eu também quero te contar como resolver todas essas questões negativas da perícia. Até porque eu acho que a perícia é uma área muito boa, tanto é que eu estou há mais de 10 anos atuando nessa área. Bom, e vamos começar esse vídeo então sobre aquilo que atrai as pessoas da perícia, sobre aquilo que é positivo, que as pessoas gostam, que as pessoas querem ser peritos para conseguir ter esses benefícios. E o primeiro desses benefícios, com certeza, são os honorários periciais. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que explica um pouquinho dos honorários e é o vídeo mais acessado. Porque não faz sentido você querer trabalhar em uma área sem saber se essa área realmente vale a pena. E sim, os honorários periciais são muito bons. O perito é um profissional valorizado e eu falo bastante sobre isso, explico nos vídeos como funcionam esses honorários e você vai ver que, de fato, a perícia vale a pena. Se você fizer uma pesquisa no Google perguntando qual que é a área mais valorizada dentro da contabilidade, com certeza a perícia vai estar ali no top 2. Ou vamos falar de auditoria, ou vamos falar de perícia, às vezes até uma consultoria. Mas com certeza a perícia vai estar nas áreas mais valorizadas. Além disso, a gente sempre ressalta que a perícia tem uma grande vantagem da autonomia que você tem. Você pode trabalhar de qualquer lugar do país, ou melhor, de qualquer lugar do mundo. Você pode trabalhar no horário que você quiser. Você consegue fazer mais ou menos processos conforme a sua agenda. E isso realmente é verdade e é muito legal. A gente também, como perito, tem uma boa valorização profissional. As pessoas respeitam o nosso conhecimento e nos respeitam quando a gente está trabalhando. Isso é legal, né? É gratificante você ser respeitado pelos seus clientes, pelas partes do processo. Até porque você está agregando valor na vida delas. Com certeza a perícia é uma forma muito valorizada de você vender o seu conhecimento técnico, porque as pessoas valorizam que você resolva o problema delas. E muitas vezes, com apenas um honorário pericial, você pode sim ganhar muito mais do que você ganha na CLT. Ou então, você que já tem um escritório de contabilidade, de consultoria, você pode agregar a perícia na sua agenda e conseguir melhorar o seu resultado no final do mês. Além disso, a perícia, para todos nós que somos profissionais das finanças, é uma área que tem vários nichos que você pode atuar. Você pode escolher trabalhar na perícia trabalhista, na perícia financeira, na perícia previdenciária, na perícia contábil, enfim, em várias áreas da perícia que você pode ser especialista e aí focar o seu conhecimento apenas nesse nicho e ganhar dinheiro com isso. E vários desses segmentos estão em alta, como por exemplo a perícia financeira. Porque no Brasil, como a gente tem muitos financiamentos, muitos empréstimos, muitas questões bancárias, a gente tem muita demanda de trabalho para questionar esses contratos. Seja em tempo de dificuldade financeira, seja em tempo de estabilidade econômica. Mas a perícia não é tão simples assim, principalmente para quem está começando. E aí, o que é que ninguém te conta sobre a perícia? E sim, existe um lado negativo na perícia, como tudo na vida. E eu não quero que você fique desanimado pelo lado negativo, mas você possa compreender e saber lidar com ele para poder formar sua carreira na perícia. Bom, quando você está começando na perícia, você pode ter uma demora para conseguir receber seus primeiros honorários. Quando você receber a sua primeira nomeação judicial, a lei diz que o juiz pode te pagar 50% dos honorários no início do trabalho e 50% no final. Mas pode ser que esse 50% final demore para sair, porque tenha muitas discussões no processo, a vara que você está atuando seja um pouquinho mais lenta, e aí isso aí muitas vezes anima as pessoas. Porque vem o pensamento de, poxa, eu trabalhei e tal, será que vai demorar tanto assim para eu receber? Principalmente quem está começando, que não tem um grande giro de processo, está dependendo às vezes de apenas um trabalho. Além disso, se você for atuar apenas como perito do juízo, você vai depender de nomeações judiciais.
Pode ser que as nomeações não venham todo mês. Pode ser que você não tenha frequência na nomeação. E no começo, de fato, você não vai ter. E aí isso pode acabar te desanimando. Você pode falar, poxa vida, será que eu só poderia ser perito então se eu conhecesse um juiz? Sendo que, na verdade, você também pode atuar como assistente técnico e você pode sim ter sucesso com nomeações judiciais. Fora isso, um desafio muito grande para quem está começando na perícia é passar os primeiros meses de trabalho sem renda. Poxa vida, você fez um curso de perícia, você entendeu a perícia, entendeu a área de atuação, mas você precisa vender teu conhecimento. E aí até você conseguir formar uma carteira de clientes, seja como assistente técnico, seja como perito do juízo, leva um tempo, até porque o mercado está cheio de gente tentando ser perito e aí você vai competir com essas pessoas. E só depois de você conseguir seus primeiros trabalhos que você vai mostrar o seu diferencial, que você realmente tem conhecimento técnico. Além disso, é muito comum que quem está começando na perícia tenha uma grande insegurança técnica nos primeiros trabalhos. Basicamente porque é uma novidade. E aí você pode ficar se perguntando, poxa vida, será que aquilo que eu estudei é suficiente para eu fazer esse trabalho? Será que as partes do processo, os advogados vão me tratar bem? Ou vão ficar me questionando sobre tudo e não vou saber responder? Pois é, essa insegurança vem para todo mundo e quando eu comecei, veio para mim também. Infelizmente, quando a gente vai procurar sobre conteúdo de perícia no Instagram, no YouTube e em outros lugares, é muito comum muita gente fazer promessas de que você vai ganhar dinheiro rápido, em 3 meses você vai largar seu emprego e vai estar ganhando 30, 40, 50 mil reais por mês. Mas a realidade não é essa. A perícia é uma área muito boa, mas acho que é bacana a gente pensar assim, a perícia ela não é uma corrida curta de 100 metros, a perícia é de fato uma maratona, em que você tem que ter um método, tem que ter uma preparação e tem que correr um passinho de cada vez para chegar lá no final da corrida e aí conseguir atingir o seu resultado. E quando você chega no final da corrida, com certeza é muito gratificante, mas você não vai chegar se você não correr todos os quilômetros anteriores. Mas não se preocupe, que o que define se vale a pena atuar na perícia em 2026 ou não é um mercado, não são os outros profissionais, não é um juiz ou qualquer outra coisa. Na verdade, o que define se vale a pena ser perito ou não é você. Sim, é o seu comprometimento e o método que você vai seguir que vai fazer a diferença para a perícia valer a pena ou então você sair reclamando, falando não, a perícia é para poucas pessoas, é para quem conhece o juiz, eu não fui escolhido, então eu não posso ser perito. Sendo que, na verdade, você precisa estudar, entender o mercado e poder percorrer um passinho de cada vez a trilha do conhecimento para poder ser um profissional bem reconhecido e ter uma boa remuneração. A realidade é que quem entra na perícia de uma forma aventureira, sem um método específico, sem saber como funciona, acaba demorando muito para entender o processo da perícia e conseguir engrenar na profissão. Às vezes fica 3, 4, 5 anos para conseguir entender o que é que está acontecendo. E isso atrasa o desenvolvimento dessa pessoa e pode decepcionar. E quem já entra com direcionamento, já estuda, seja aqui no YouTube, seja com curso de fato de perícia, já encurta muito esse caminho e consegue formar uma carreira de perícia muito mais rápido. Além disso, a especialização técnica em você conhecer a perícia de forma completa e conhecer a área de atuação que você for trabalhar, faz toda a diferença na sua segurança como perito. Se você entender completamente aquela área, entender o que se discute no judiciário, você vai conseguir sempre prever o próximo passo das partes do processo, ou então da outra parte, se você estiver atendendo alguém, para conseguir se posicionar e conseguir trabalhar de uma maneira mais segura, porque você sabe o que vai acontecer, você conhece já a perícia, aquela área de atuação e qual vai ser o debate técnico que você vai ter. Além disso, você conseguir ter um posicionamento estratégico dentro da perícia, com certeza vai te ajudar a ter mais nomeações judiciais e a montar uma carteira de clientes muito mais rápido. Ou seja, o que define se a perícia vai valer a pena para ti ou não é basicamente o seu comprometimento, é você investir de fato na área, é você correr atrás do conhecimento e dar o seu melhor nos trabalhos que você conseguir pegar. E com certeza não desanimar nas dificuldades iniciais, porque toda área tem suas dificuldades iniciais. Independente do que você for trabalhar, você tem que começar. Por exemplo, se você for estagiário numa empresa, é muito mais difícil você começar a ser estagiário e aprender os processos da empresa do que quando você já é um profissional experiente e está atuando na gestão. É muito mais difícil você começar sozinho do que ter um gestor, às vezes, te ensinando do seu lado, te ajudando a fazer os trabalhos do dia a dia. Por isso, existem 2 tipos de profissionais que entram na perícia. O primeiro é o que tenta entrar sozinho, que tenta entrar, às vezes, até um pouco perdido. E eu confesso que eu comecei assim e foi muito mais difícil a minha carreira. Hoje eu vejo o tempo que eu perdi tentando descobrir como funcionava a perícia, descobrir qual era a melhor área da perícia para eu atuar. E existem os profissionais que decidem aprender
com aquilo que existe de conteúdo e com quem já atua na perícia. E para contar para vocês uma história muito rápida de quando eu comecei na perícia, isso foi lá em 2015, onde não tinha muito conteúdo na internet, não tinha canal no YouTube, página no Instagram e vários cursos sendo vendidos sobre perícia. Aí eu me sentia perdido, porque eu não conhecia juiz, eu não conhecia advogado, eu não conhecia outros peritos, então eu tinha que tentar entender como funcionava a área e saber me posicionar. E no começo, principalmente na primeira nomeação judicial, foi um frio na barriga. Porque eu tinha medo de me posicionar errado, eu tinha medo de não entregar um cálculo correto e acabar manchando meu nome na perícia, né? E acabar com a minha carreira. Graças a Deus, após 10 anos atuando na perícia, eu já aprendi a me posicionar, eu já entendi o funcionamento dos processos, eu já entendi qual que é a melhor área da perícia para eu atuar como contador e dessa forma eu tenho formado minha carreira na perícia. Recentemente, eu fiz uma reestruturação do meu escritório para diminuir as áreas de atuação e focar naquilo que realmente traz resultado financeiro para mim. E eu queria ter aprendido tudo isso antes, ter tido essa experiência antes, porque com certeza, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, se eu já soubesse me posicionar, já soubesse a área da perícia que eu queria atuar, o meu resultado seria muito melhor. Ou seja, no final das contas, vale a pena trabalhar com perícia em 2026? E a resposta é sim, se você entrar no mercado preparado. 2026 não é mais um mercado para amadores, para aventureiros que querem colocar o seu currículo nos tribunais, esperar uma nomeação e fazer um trabalho qualquer. Se você fizer isso, você vai realmente se queimar no mercado e não vai conseguir aproveitar da carreira pericial. Ao mesmo tempo que não vale a pena trabalhar na perícia em 2026 para aqueles profissionais que acham que vão simplesmente entregar um currículo e ganhar dinheiro fácil. A perícia é um trabalho técnico que precisa de conhecimento especializado. Ela paga bem para bons profissionais. Então, se você estiver iludido achando que vai ser muito fácil, que amanhã você está milionário, sinto muito em te dizer, mas a perícia não é para você. Se você quer ser perito em 2026 e quer aprender a perícia com uma metodologia prática, estruturada e voltada para a realidade do mercado da perícia, eu vou deixar aqui no link do nosso vídeo o curso de formação de peritos do Carreira em Cálculo. Nós temos um curso de formação de peritos e um curso de formação de peritos financeiros que abrange todo o curso de formação de peritos e traz toda a bagagem que eu tenho na perícia financeira, que com certeza vai auxiliar na sua formação pericial. Ainda, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários se você quer trabalhar na perícia em 2026, se você já está tentando ter as suas primeiras nomeações e quais são as suas curiosidades sobre a perícia. Também te convido a conhecer o Instagram, Danilo Kukuzik, onde eu converso sobre o dia a dia da perícia, onde eu tiro as dúvidas das pessoas sobre a perícia e com certeza vai ser um prazer conversar contigo. Eu voltei com o canal e 2026 com certeza vai ser um ano diferente para quem quer informação técnica de qualidade sobre a perícia. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no Carreira em Cálculo.